Olá, amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez em nosso canal Evangelho no Lar Online. Lembramos que o curso que estamos estudando é composto de 14 aulas que serão publicadas exclusivamente neste canal do YouTube toda segunda-feira às 20 horas. Sugerimos aos nossos amigos que se inscrevam em nosso canal e acionem o sininho, assim serão avisados com antecedência antes de cada uma de nossas publicações. Os vídeos permanecerão publicados indefinidamente, podendo ser assistidos, copiados, gravados, quantas vezes o amigo assim desejar. Qualquer dúvida a respeito das matérias que trouxermos aqui nestas aulas, pode ser feito através dos comentários, aqui mesmo no YouTube. E aproveitamos para lembrar que até a 10ª aula que tivemos a semana passada, tratamos do conhecimento dos assuntos ligados ao passe, não só os de caráter moral, mas também os de caráter físico, já que o nosso corpo precisa cada vez estar mais apto ao trabalho que esposamos fazer no caso do passe. Nas duas últimas aulas em específico, o assunto abordado foi algumas técnicas de passe que são utilizadas em várias casas espíritas em todo o Brasil. Lembrando que cada casa espírita adapta-os às suas necessidades. Por fim, assim como fazemos em todas as nossas aulas, lembramos ao amigo que este curso não habilita-o para ser um passista em qualquer casa espírita. No entanto, dá o suporte necessário de conhecimento para que aquele que deseje trabalhar nesse sentido possa se adaptar numa casa espírita e lá sim ter o trabalho realizado de acordo com as regras que a casa impõe. E por falar em conhecimento, lembramos ao amigo que todas essas aulas que estamos colocando em público neste momento estão baseadas na obra de André Luiz. Esta de hoje, especialmente, e as próximas, no livro Missionários da Luz, publicado em 1945. E como sempre fazemos também, sugerimos ao amigo que conheça a obra inteira de André Luiz, seguindo-a, estudando-a passo a passo, principalmente naqueles detalhes, e não apenas num passar de olhos como temos feito ultimamente. Afinal, precisamos muito mais do que o mero conhecimento trazido dos livros de André Luiz, e sim as bases sólidas de aplicação da caridade conforme ensinada por Jesus. Isso na sua maneira mais pura e principalmente sem ferir os ânimos, sem ferir a dignidade daquele que está sendo assistido por nós. E agora, antes de partirmos definitivamente para a nossa aula de hoje, lembramos que o conhecimento necessário para esse curso nós já obtivemos nessas últimas 10 aulas. O complemento desse conhecimento que nós passamos aqui pode ser obtido na obra de André Luiz, como já foi mencionado aqui. E a realização ou não dos trabalhos de passe pelo amigo que nos assiste só vai depender do amor que ele tiver pelo semelhante. E depois de todo esse conhecimento e das técnicas apresentadas por nós ao longo dessas últimas aulas, nossas aulas finais se fixarão no trabalho prático de André Luiz, ainda aprendiz em nosso lar, como dissemos no livro Missionários da Luz, que não merece nenhum retorno. Desde aquela época que nós falamos, 1945, antes do nascimento da maioria dos espíritas em atividade na data de hoje, André Luiz já nos ensinava os pormenores do trabalho de aplicação de passe, consubstanciado na moral cristã elevada. Então não somos nós aqui com este curso que estaremos antecipando conhecimentos ao amigo, passando a carroça na frente dos bois,
sendo que esses conhecimentos só deveriam ser fornecidos mais tarde numa casa espírita, porque André Luiz lá em 1945 já nos passou tudo isso. O conhecimento deve ser repassado sempre que possível, e nós, no momento oportuno, vamos captar conforme a nossa elevação moral. Vamos lá então agora efetivamente para a nossa aula de hoje. Primeiro slide de hoje. Aula 11. Casos de passe. E mais uma vez aqui André Luiz nos exorta o trabalho do passista. Dentro de uma casa espírita, como ele estava em aprendizado junto com aquele instrutor Alexandre. Nós já falamos isso em aulas lá atrás. É bom retornarmos na aula 5, aula 6, nessas duas aí. Nós falamos bastante desse instrutor Alexandre, de como funciona uma câmara de passe, ou como estava funcionando uma câmara de passe. E agora, depois de tudo aquilo que nós aprendemos, a parte final está aqui nos demonstrando a necessidade básica da nossa evolução, se quisermos trilhar esse caminho do passe. Então vamos lá para o nosso segundo slide. Desequilíbrio emotivo e nuvem negra no coração. Local: Centro Espírita na crosta terrestre. Dirigente espiritual do trabalho, Anacleto. Serviço: atendimento de passes espirituais. Pessoa observada: senhora sentada à mesa. Descrição do paciente feita por André Luiz. Tênue nuvem negra cobria a válvula mitral, válvula aórtica. Lançava filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Lembramos que André Luiz, nesses trabalhos onde ele está aprendendo muito com o instrutor Alexandre, e aqui sob o comando daquela casa do Anacleto, André Luiz ele tinha sido médico no planeta Terra antes do desencarne dele. Então ele consegue nos passar com detalhes essa parte do organismo humano que nós desconhecemos. E é justamente por aí que nós precisamos nos alertar. E quando ele fala aqui desta senhora, ele não está falando de alguém que vai receber um passe, mas sim das pessoas que estão lá para aplicar esse passe. Lembrando mais uma vez aquilo que falamos lá atrás, para o espírito desencarnado que orienta no passe, ele deve ser um espírito já elevado. Enquanto que para nós encarnados, como Alexandre mesmo diz aqui na indagação feita por André Luiz, eu estou aqui acompanhando o livro mesmo, Missionários da Luz, e ele é muito preciso, passo a passo, que André Luiz questiona, mas escuta, pode... E o Alexandre explicando, olha, a boa vontade humana já é um fator preponderante para permitir a pessoa como um passista terreno, isso que nós estamos aprendendo agora. É pouquinho, lembra que nós falamos assim com essa ar de muxuxo? É pouquinho aquilo que a gente tem, mas o plano espiritual busca a nossa boa vontade, que não pode estar escondidinha só numa aparência de boa vontade. O plano espiritual perscruta o nosso íntimo. Então, eles buscam aqueles que estão verdadeiramente imbuídos nessa boa vontade, na vontade de melhorar, e nos ajudam nesse ponto. Lembrando sempre, a nossa irradiação em favor do assistido é pouquinho. E aí segue lá, André Luiz consegue perceber essa nuvem, né? Nossa, mas o que acontece? Olha, espantado, né, para o Alexandre, e o Alexandre continua conforme nós vamos ver no nosso slide número 3. Causa da presença da nuvem negra: sérios atritos com o esposo, entrando em grave
posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem representa matéria mental fulminatória. Pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Depois nós continuamos o resto lá. Então, nós falamos aqui várias vezes, eu quero ser um passista, e eu estou com minha boa vontade, eu estou com tudo isso, e vou ao centro com toda a minha boa vontade, a minha sinceridade, em busca de ajudar. E estou num caso como esse, no caso aqui da mulher, um atrito familiar em casamento, tão comum em nossas vidas. Eu sento à mesa, ou da forma que aquela casa trabalha, né? Nesse caso que era numa mesa, mas o meu corpo está presente, a minha boa vontade está comigo realmente, senão nem teria ido até o centro, na minha boa intenção está ali também pelo mesmo motivo, mas parte da minha mente está voltada àquilo na minha casa. Essa é a nuvem negra que eu tenho, que eu carrego, é uma forma do André Luiz demonstrar. Eu estou vendo essa nuvem atrapalhando o íntimo dela, e daqui a pouco ela vai ter um infarto aqui. É nesse sentido. Então, antes dessa senhora respeitável proceder o passe em alguém, o plano espiritual tem que trabalhar nela. Aí o ponto que nós precisamos aprimorar. Nós vamos ter sempre o plano espiritual nos ajudando, claro, momento a momento, desde que a nossa vontade seja, como sempre foi dito, sincera. Mas se nós pudermos cortar esse caminho e melhorarmos, nós vamos ter uma qualidade melhor no trabalho que a gente pretende realizar. Voltamos lá no mesmo slide. O organismo espiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. E aí voltamos nós aqui, o Alexandre explicando ao André Luiz, no caso concreto, até porque o Alexandre, por ser um espírito que dirige aquela casa espírita, ele tem esses contatos com os trabalhadores ali, e percebe que quando nós, embora tenhamos todo aquele conhecimento que nós aprendemos, decoramos o Evangelho de trás para frente, de frente para trás, decoramos salmos, decoramos versículos, etc. e tal, não temos nossa elevação no mesmo padrão. E aí nós não temos esse contato com o plano espiritual, o contato, como ele diz aqui, da oração, etc. e tal. E o plano espiritual pouco consegue, não é que não quer ajudar, mas pouco consegue por falta do contato, né? Por falta do contato de um com o outro. E mostrando lá, né, que o organismo nosso perispiritual absorve esses elementos de degradação quando tem esses atritos, marido, mulher, irmão, patrão e funcionário. E essa degradação corrói, evidentemente, as nossas forças materiais. E aí o plano espiritual vai nos ajudar neste momento. Agora, de repente não conseguiu ajudar lá na casa, porque não havia esse contato. E agora que a pessoa veio ao centro, que está lá tudo certinho, pronto para trabalhar, entrou em sintonia e vai, antes de ser o passista que está esperando ser, está sendo assistido. Então, de repente, gente, aproveitando aqui o nosso curso, né, não pode não ser para que nós sejamos o passista, mas que aprendamos a ser o assistido.
No nosso quarto slide, nós vamos ter uma visão aqui, como sempre mostra. De repente, o nosso entendimento do corpo humano não é tão perfeito, né, como o de André Luiz, mas olhando aqui o desenho do coração, a gente vê a fragilidade do nosso órgão. E se o nosso perispírito recebe essas degradações do dia a dia, e nosso pensamento, nós já aprendemos também isso lá atrás, irradia dentro do nosso próprio organismo, esses microvasos, esses pequenos buraquinhos aí que a gente não entende bem o que é, vão ser contaminados, vão ser danificados, sim. E aí nós podemos, evidentemente, sofrer um infarto, ou seja lá o que for. E aí, com as perguntas de André Luiz, abismado com a situação dessa senhora, o Anacleto, né, que estava sendo responsável naquele momento pelo trabalho da casa, começou a fazer o que ele dar tudo que nós aprendemos aqui, luz original, isso aqui lá, expansão, dispersão, né, tudo. Então, Anacleto, vamos lá ver o nosso quinto slide. Descrição do tratamento aplicado por Anacleto naquela senhora. Anacleto favoreceu sua expansão irradiante. Atuou por imposição com a mão direita sobre o epigastro da paciente. Lembra que nós falamos, a mão direita está lá no ponto da pessoa, o mesmo que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos gestos, e esses gestos futuramente nós vamos melhorando com a nossa moral mais elevada, com a nossa vontade sincera de ajudar, nós vamos trabalhando melhor. A destra emitia sublimes jatos de luz que dirigiam ao coração da senhora enferma. Os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente de Anacleto. De novo, a mão direita, né, como nós dissemos, fazendo o trabalho. Então, quando nós, encarnados, usamos dessa nossa técnica de fazermos o passe, nós temos que esperar que o plano espiritual também esteja fazendo praticamente o mesmo, né, na esfera espiritual, e com a nossa pequena irradiação somada com a do plano espiritual, nós obtenhamos os resultados. Nisso nós vamos recebendo com o tempo a intuição necessária. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores? Por que eu vou ficar mais tempo com a mão aqui e não lá? Como é que eu vou saber que a pessoa tem esse problema de coração ou não? Então, nós estando cada vez mais ligados com o plano espiritual, nós vamos receber isso por uma intuição e vamos trabalhar bastante o lugar correto com as nossas mãos carnais, secundadas pelas mãos espirituais. Voltando. A nuvem negra deslocou-se para os tecidos da superfície, ao longo da epiderme. Passe longitudinal. Fez duplo contato sobre o epigastro, descendo as mãos através dos quadris até os joelhos. Repetiu a operação várias vezes. Lembra que nós falamos na semana passada do passe longitudinal, aquele que a gente assim, e depois ele já irradiando. Então, o Anacleto usou a mesma técnica para a aplicação do passe naquela paciente que, na verdade, foi lá para ser a passista de outros, ajudar outros. No fim, a gente está sendo ajudado. Com tudo isso, nós percebemos lá, né? A nuvem deslocou-se para os tecidos da superfície, etc. Então, o plano espiritual vai agir bem, ele não vai fazer milagres. Depende de nós, depende das nossas atitudes.
Senão seria, tomou passo, pronto, sarou a pessoa, vai embora. Não, ela trabalha aquele ponto, nos dá a possibilidade de alijar dali esses fatores espirituais, desde que depois a minha mente, o meu pensamento, a minha forma de agir, etc. e tal, contribua para a manutenção daquela melhora que eu obtive no passe. E antes de entrarmos no sexto slide propriamente dito, André Luiz questionando de novo o Anacleto, ele pergunta, mas escutem, eu acabei de falar, então, se nós não tivéssemos feito esse trabalho, ela estaria destinada ao abandono, ela poderia morrer, etc. e tal. E o Anacleto trabalha dizendo não, de modo algum. Existem legiões de espíritos trabalhando em prol da comunidade encarnada, independente da religião que ela tenha, independente se ela tenha ou não tenha religião, inclusive, e tudo mais, dependendo, evidentemente, do que ela tem de bom nela, que possa ser em benefício dos outros. E aí segue lá no nosso slide. Nossa amiga volta-se para o divino pastor como criança frágil, sequiosa de carinho materno. Estivesse ela orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro da nossa esfera por meio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Então ela vai ser socorrida, não importa se a religião que ela tem. Então, se eu não estivesse aqui no centro espírita, ela ia desencarnar, porque não, ela ia receber o socorro, estando ela onde estivesse, na religião que estivesse. E aqui ele faz no mesmo slide, ele faz uma consideração que é preciso esclarecer bem. Naturalmente aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento muito mais vastas. Não quer dizer aqui que o espírita é privilegiado por ser espírita. O privilégio aqui, se é que se pode dizer nesse tom, é o conhecimento que nós adquirimos. Se André Luiz disse isso com relação ao espiritismo, é que nele nós aprendemos essa relação com o mundo espiritual, que a nossa vida não termina aqui na Terra, que o plano espiritual intercede por nós. Então a nossa mente está trabalhando nesse sentido. Se eu tivesse numa outra denominação religiosa, em que os critérios ao dogmatismo imposto diz de uma outra forma, de repente nós estaríamos procurando fazer uma promessa para ganhar isso, oferecer dádivas para a entidade para conseguir aquilo, e a recepção nossa seria menor nesse sentido. Por faltar essa receptividade maior, embora a fé possa ser até maior, mas estar pronto para receber ainda nesta encarnação e sabendo que ainda que eu não receba, eu tenho uma eternidade pela frente. Eternidade essa com novas realizações, com novos aprendizados, com novas oportunidades. Nesse sentido, não há privilégio algum em ser espírita. Aliás, a doutrina nos trazida pelos espíritos, essa é uma doutrina eterna, universal. O espiritismo não, ele pode acabar amanhã. As regras continuarão, mas esse evento, o espiritismo, pode encerrar e seguir de outra maneira. Ainda mais se nós, espíritas, começarmos a trabalhar rituais, etc, e tal, nós vamos cair no mesmo de tantas outras igrejas e seitas. Então o espiritismo em si pode ser desaparecido.
A doutrina espírita jamais. Então vamos seguir para o nosso 7º slide, com um novo caso de passe analisado por André Luiz nessa mesma reunião. De novo, tratando-se de um daqueles candidatos a passista. Vamos lá. Autodomínio e nuvem negra no fígado. Local: Centro Espírita na crosta terrestre. Dirigente espiritual do trabalho: Anacleto. Serviço: atendimento de passes espirituais. Pessoa observada: cavalheiro idoso e portador de temperamento vivo e cheio de valores positivos. Essa é a descrição daquela pessoa que estava ali na reunião e que estava há momentos antes dele ser um dos passistas da casa. E segue lá André Luiz. Descrição do paciente feita por André Luiz. Fígado profundamente alterado, coberto por nuvem escura. Vesícula biliar atingida. Alcançava o duodeno e o pâncreas. Células hepáticas presas de perigosas vibrações. Nesse caso aí, que a gente vai acompanhando aqui pelo livro Missionários da Luz, André Luiz diz o seguinte, que essa pessoa tem atravessado inúmeras experiências em lutas pesadas na vida e tem aprendido a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Então é uma pessoa que está, embora tenha, como todos nós, as suas particularidades e às vezes não tão boas, reminiscentes de outras encarnações, mas ele tem se esforçado bastante. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo e conquistar-se pela iluminação interior. Então, boa vontade, sim, mais que boa vontade é trabalhar em cima dessa boa vontade. Eu quero, tenho boa vontade, mas eu não ajo. Neste caso específico, o candidato a passista aqui, ele estava agindo em próprio favor, porque ele tem que destruir muitas concepções que antigamente ele tinha como certo e agora ele entende que não é mais. O progresso é esse, a evolução é essa. Nós temos que deixar o homem velho para trás e trabalharmos esse homem novo. Eu aprendi que isto aqui é um mouse e é preto. Eu não posso insistir, isso aqui não é um mouse e é vermelho. Então, cada vez que o conhecimento vem até nós precisamos trabalhar para pôr esse conhecimento novo em andamento e esquecermos o velho. É daqui para frente. Então ele tá dizendo aqui que nesse empenho aqui dele tentar modificar baseado nos exemplos de Cristo, esses exemplos doem no íntimo. Claro que dói, né? A gente vê que não é assim que deveríamos agir neste ou naquele caso. E aí o que eu faço? Esqueço Cristo e sigo do jeito que eu aprendi. Mais tarde a gente vê isso. Se arrepende na boca do túmulo e já vai para o céu, ou nós que aprendemos que não é bem assim, que nós ainda temos toda a eternidade para evoluirmos, vamos aproveitar agora. O que nós vamos escolher? Esse escolheu modificar-se. E aí segue aqui, mas com essas mudanças dele, ele sofre incessantemente, porque é obrigado a se ausentar daquele campo exclusivo que ele tinha antes, naquela zona de conforto que ele já teria adquirido antes, e caminhar novos trechos doravante. E segue aqui que nesse esforço gigantesco que ele está fazendo para se autoconhecer, de se auto-melhorar, tem produzido pensamentos terríveis e destruidores. É isso que está
esses pensamentos terríveis e destruidores é que estão, de uma certa forma, atingindo a ele próprio neste momento. Mas segue ainda Anacleto dizendo que, pelo menos, ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará o nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato da nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Mais uma vez, eu vou ser repetitivo, eu peço desculpas ao amigo até por ser repetitivo, mas ler a passo de olhos assim no livro não vai nos dar esse conhecimento. Nós precisamos ler vivendo a situação. Não importa se eu vou levar 8 anos para terminar os 13 livros, ou se eu vou levar 13 anos para terminar os livros. Eu preciso aprender isso, eu preciso ler esse trecho aqui, vivendo os problemas que o personagem aqui nos traz. Eu preciso entender isso e assimilar isso em mim. Como eu quero ser um passista e ajudar alguém, se eu, em primeiro lugar, não estiver pronto, e estando pronto, eu vou ser mais sabedor daquilo que o meu irmão precisa ali sob os meus cuidados no momento do passe. Sigamos lá então. O 8º slide, que ele está aprendendo a dominar a si mesmo, deseja de fato reformar-se, experimenta choques de vulto, pois é compelido a destruir várias concepções que lhe afiguravam preciosas, vem lutando para acomodar-se a imposições humanas necessárias a seu aprendizado espiritual. E aí tem que brigar com o ego, com o orgulho, com um monte de coisa. Nesse esforço, produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregam a matéria venenosa que é atraída para o seu ponto mais frágil, que é o fígado. Não fosse a oração e socorro espiritual imediato, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Qual é o procedimento de Anacleto, né, o responsável naquele momento por aquele trabalho, com relação a esse passista ali apto, pronto para os trabalhos daquela reunião. Então segue lá. Descrição do tratamento aplicado. Anacleto aplicou um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão, vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. O fígado voltou à normalidade plena. De novo, nós vamos mostrar, nós falamos do passe longitudinal, o dispersivo, né, o primeiro que nós fizemos, né, e o segundo lento, que é onde que eu vou acentuar, colocar, energizar a pessoa que está ali sendo tratada por nós no passe. Nesse caso aqui, André Luiz descreve exatamente isso. Percebam, né, quando André Luiz mostra que o espírito Anacleto, um espírito elevado, para poder estar ali trabalhando aquele grupo, o André Luiz mesmo não poderia fazer, nem os outros, porque ainda faltava muito para eles em termos de aprendizado, elevação, etc, etc. E tal. Nós vamos aprender isso logo mais à frente ainda. Mas o Anacleto, por ser já um espírito responsável por aquilo, percebe no que o André Luiz conta, ele, as mãos espirituais dele penetram o órgão do assistido,
diretamente, enquanto a nossa mão do passista, quando a gente vai trabalhar o passe, nós colocamos como 5, 15 centímetros, 10 centímetros de distância, não tocando na pessoa, evitando tocar na pessoa, o cuidado que nós já aprendemos lá atrás, mas a mão espiritual, ele impregna o órgão. E aí entra de novo o conhecimento que nós precisamos ter para que a nossa ajuda espiritual seja precisa. Enquanto a gente está aqui aprendendo, nossa, eu preciso aprender porque eu preciso ajudar, tem alguém tentando ajudar a gente, nós não estamos vendo. Nós estamos vendo o cisco na barriga do outro lá, que nós precisamos aprender o passe para poder ajudar as pessoas e tudo mais, e não estamos vendo o caminhão que está na nossa barriga, no nosso organismo, e que o plano espiritual tem que alijar dali, e às vezes sobre as nossas recusas. Nós nem sempre queremos tirar os nossos defeitos, tirar as nossas imperfeições, porque nós muitas vezes nos escoramos nelas. Fora do centro espírita eu sou eu, aqui eu sou outra coisa. Então, até que nós aprendamos a alijar de nós as imperfeições, ganharmos virtudes para o trabalho, nós vamos fazendo cursos como esse, nós vamos aprender, nós vamos estudando a literatura espírita, nós vamos estudando André Luiz, nós vamos estudando outros livros que trabalhem o passe, que trabalhem esses tratamentos espirituais, até que ganhemos a elevação necessária para isso, que com certeza não vai ser encarnado que nós a teremos. Lembrando, nós vamos caminhar para a perfeição. Dia mais, dia menos, nós vamos saber tudo isso aí de trás para frente, de frente para trás, ou não seremos perfeitos. Sigamos lá então. Visão orgânica. Mostramos aqui o organismo do rapaz que estava lá sob os cuidados do Anacleto, e o fígado dele era o que recebia a maior carga no caso dele. Lembra que nós falamos dos chakras nossos? Cada um de nós está ligado mais a um determinado órgão. Não, nós mostramos vários esquemas também nesse sentido. E aí o trabalho do Anacleto em cima desse passista é justamente em cima do fígado dele. E com isso nós encerramos essa nossa 11ª aula, lembrando que as próximas nós trataremos também de casos análogos em que precisamos aprender, sim, entendermos o funcionamento para o melhor aproveitamento do que nós estamos recebendo aqui, e para que possamos melhorar o eventual atendimento que nós venhamos a fazer e nosso irmão assistindo. E assim convido a todos para que assistam nossa 12ª aula na próxima segunda-feira, e que fiquemos todos com Deus durante essa semana.